Deixa eu iniciar a gravação. Iniciou. Vou desligar aqui só por causa do barulho da... Tá. Obrigado, Senhor. Mais uma vez agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo mais um pouco do seu Evangelho e que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, tirar o máximo proveito de tudo que nos vai ser dado hoje. Pedimos pelo todo o grupo, Senhor, que estão aqui presentes, os que não estão, os que chegarão, os que não poderão vir, que todos neste momento recebam seus eflúvios de paz, de amor, que todos possam nesse momento receber essas vibrações tão boas que está aqui. Pedimos, Senhor, não só por nós, pedimos por nossos amigos, vizinhos, parentes e principalmente por aqueles que muito precisam de Ti, Mestre. Aqueles que estão nas ruas, que estão doentes, que estão com dificuldades financeiras, todos aqueles que sofrem estão passando por algum tipo de necessidade agora. E possam eles receber de Ti aquilo, o pão, que cure as suas necessidades. Pedimos também que abençoe a todos nós, Senhor, encarnados, desencarnados, e que possa essa noite ser de muito proveito para todos. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Bom. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Elisa, Frânio. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Lourdinha. Quem mais? Lourdinha. E pronto. Boa noite para todos, né? Boa noite. Boa noite a todos, família. Boa noite, amiga. Boa noite, Lourdinha. Bom, hoje é o estudo do mundo maior, né? Eu não estou vendo a tela, tá? Não? Nós temos... Não, estou vendo... Agora estou vendo o Jorge. Minha tela, um pedaço dela está preta, porque eu não sei. O telefone deve estar tendo alguma vontade própria aí. Daqui a pouco ele está tendo um surto. Isso. Nós estamos estudando o mundo maior. Como o mundo maior vem nos falar justamente desse problema da humanidade, né? Como Jesus disse, não vim para os sãos, né? Para os que precisam, para os doentes. O telefone entrou nessa humanidade também doentia. Então, nós estamos no capítulo 7. Qual é o parágrafo, Elisa, que eu não marquei? Viu? Espera só um minutinho. Pronto, é que a Cristina estava aqui me fazendo uma pergunta. Nós paramos no parágrafo da página, no meu é página 100, tá? Fez intervalo significativo e tornou. Engraçado, estou achando não. Mas o seu deve... 102, tá? Tá na antiga 102. O Calderaro está examinando um garotinho que tem muitos problemas, um espírito que nasceu todo travado, digamos assim, né? Bem, e está dando algumas explicações para o André Luiz, que está passando para nós, né? Ele está falando sobre a questão de que esse espírito tinha muitos inimigos, teve poder no passado, fez muitas coisas extravagantes, prejudicou muita gente, foi para as zonas abismais, foi muito perseguido, mas a maioria daqueles espíritos que o perseguiam já o largaram, mas 2 continuam seguindo, né? E esses 2, toda vez que agem
contra ele provoca algumas coisas. Vamos ler, começar, Elisa, um parágrafo acima, compadecido. Tá. Para a gente compreender como é essa análise que o Caldeirão está fazendo sobre esse espírito, tá? E o que é que está passando para nós. Tá? É um espírito tipo aqueles que nós visitamos no Vicente Moretti, tá? Aqueles Certo. encarnados. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes, em quase 200 de anos. Então, aquela história, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? É mais ou menos por aí. Então, esse espírito ficou 200 anos recebendo, né, essas vibrações ruins dos ex-inimigos, dos inimigos, aliás, se tornaram os inimigos. Quer dizer, no livro Libertação, tem um exemplo disso, de um encarnado. Há um delegado, ele vai ao médico e ele está começando assim, eu não li antes de vir para cá, eu devia ter lido, para dar a história certinha. Bom, eu sei que é o seguinte, ele está se sentindo mal, está tendo alguns problemas psicológicos, também de saúde no corpo físico. Por quê? Ele era um delegado muito cruel, muito, entendeu? Muito duro. Criou muitos inimigos. Mas enquanto ele estava novo, firme, cheio de energia, ele tinha muita resistência a esses vários inimigos que ele conseguiu fazer, não conseguiam se aproximar dele. Mas a idade foi chegando, ele foi amolecendo. Tá? Lá está mais detalhado essas explicações. O que acontece? Os inimigos conseguiram chegar até ele. E essas energias que esses inimigos estão jogando em cima desse delegado estão arrasando com ele. Tá? São vários problemas que ele tem. É a mesma coisa esse doentinho aqui, né? Durante 200 anos, levando essas pontadas aí de energia, né? Esses dardos, né? A resistência foi acabando, e hoje, né, ele se reduziu a isso que ele é. Conforme falou o André Luiz, parece até um símio. Aí o Calderaro vai falar mais alguma coisa sobre a situação dele, reencarnado. Ok? Alguém quer comentar algo? Então vamos embora. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo, fixando na mente em extrema região dos impulsos, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Só um instantinho. Onde é essa região de impulsos automáticos? 3 andares. 3 andares. Então, qual andar que está? Impulso automático? Impulso automático. Está justamente no andar de baixo, né? Está no subsolo? Eu ia chutar o segundo. Não, está na... Não, desculpa, está no meio. Tá. Tá. Porque pega a área frontal, que é o córtex cerebral, com os estímulos, e porque na parte superior onde é o juízo crítico que a gente faz, quando pensa, somatiza, né? É isso mesmo. Calderaro, lá no cérebro, ele comentou isso aí. Estudando o cérebro. Deixa eu ver uma coisa. Espera aí, eu também me emperrei aqui. Espera aí. A região dos expulsos automáticos é o primeiro andar, o porão, tá? Está lá atrás, na página 47. Num deles mora o hábito e o automatismo. A região de baixo. No outro reside o esforço e a vontade, que é a região do meio. Esforço e a vontade em cima, é na região do meio, a consciente. Tá bom. O subconsciente está
o hábito e o automatismo. Escrever Desculpa, aqui até eu com- me enrolei, tá? Até eu me enrolei, tá? Desculpa. Então, a região dos impulsos automáticos é o porão mesmo, tá? O porão da nossa Arca de Noé. Dá para entender, porque é o que vem agora escrito, dá para entender isso, que é o primeiro andar. Volta a viver estados primários. Então, está no subsolo, né? Dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Viu como ele está no porão? Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto... Só um instantinho, Lisa. Eles notaram que, dando um choque, davam a acalmar. Boa noite, Cláudia. Davam a acalmar. No mundo maior, Cláudia. No mundo maior. Obrigada. Tá? Então, eles notaram que o choque... A página no meu é 102. O novo acho que é 100. O dela é 100. Página 100. Eles notaram que acalmava o sujeito. É mais ou menos isso, que o choque tranquilizava. A terapêutica do choque, né? Tirava aquele surto, né? Só que é o que o Calderado está falando aqui, né? Eles estão combatendo os efeitos e ignorando as causas. Hoje não, hoje nós sabemos que já está um pouco mais, né, digamos, avançado, né? E já fazem outros tipos de tratamento. O tratamento hoje é mais através de drogas, né? E as drogas vão agir sobre os... Meu Deus do céu. O nome, nós temos bastante, são... Neurônios? Não, sobre neurônios, mas sobre os nossos... Caramba, a palavrinha vem na boca e some, gente. Neurotransmissores? Os que conduzem isso aos neurônios são por exemplo, a adrenalina. Qual o nome? O que é a adrenalina? Por exemplo, é um hormônio. Hormônio, sobre os nossos hormônios. É essa aí. Tá? As drogas vão agindo sobre os nossos hormônios, tá? Que vão sendo conduzidos nos neurônios e chegando aonde, né, deseja e ali realizando aquele equilíbrio. Hoje, mais ou menos, é isso que está agindo. Tratamentos através de drogas. Né? Antes era choque, vai falar aqui, botar em um poço cheio de jiboias e de cobras, serpentes. Né? Hoje não, já vão direto ao assunto. É muito mais avançada a medicina de hoje. Certo? Certo. Alguém quer falar? Quantas picadas de cobra nós ganhamos, hein? Serpente. Me lembrou do filme do Indiana Jones. Ele tem coragem para tudo. Um dia jogaram ele no poço cheio de serpente, ali acabou o homem. O pior, Jorge, é que a gente se morde, né? A gente dá uma automordida. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Olha só que legal ele fala aí. Apesar da psiquiatria ainda estar meio perdida, né, a boa vontade deles vale muito. Tá? E eles conseguem ajudar a gente, né, através desses psiquiatras e vida isso que eu achei legal. Né? Nossas autoridades espirituais que patrocinam os médicos diligentes e devotados. Né? A gente vê que o cara realmente ele não está procurando a causa, mas está sendo bem conduzido no efeito. Tá? Continua mais ou menos ainda assim. Só que hoje nós temos os psiquiatras espíritas, né? E espiritualistas também, né? Que agem um pouquinho além do psiquiatra normal, né? Tá, vamos lá? Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros.
Todavia. E aí, peraí, Elisa. Olha só o que está falando aí, menos aberta aos aventureiros. Porque, veja bem, a condição nossa da humanidade de inferioridade, do charlatanismo, é isso? Do aproveitar da fraqueza de outros, né? Se essa medicina se abre para isso, para essa questão espiritualista muito rápido, nós sabemos que tem muita gente aí que está jogando carta, abuso, sei lá o que mais, né? Lendo mão e outras mil e uma outras coisas, né? É mais na carta do dinheiro. Aí sairia, em vez de ter falsos profetas, teríamos falsos psiquiatras, né? Botando aquele turbantinho, eu me amarro no Marco Aurélio falando isso. Bota o turbante com aquela pedra de rubi, né? E, meu filho, vem, eu vou te tratar agora. E criando sistemas, criando coisas que realmente, né, talvez em vez de ajudar, iria muito atrapalhar. Tá? Que a pior coisa que existe é a questão da mentira. A verdade um dia vai aparecer, mas a mentira pode ficar por muito tempo por aí, dominando. Então, talvez seja aí, né? A necessidade de guardar essa medicina em estado conservador, campo conservador. Mas agora está se abrindo mais. Esse livro foi escrito em 1940 e pouco, né? Não estou falando que ele está ultrapassado, estou falando que a ciência da época era uma. Falando de ciência, não estou falando de espiritismo. A ciência era uma, a ciência hoje é outra, bem mais avançada. Tá? E os espíritos não gostam de abrir muito o leque para a gente. Tá? É só lembrar aquela questão do Missionários da Luz, quando o André Luiz pergunta ao Apuleio, nós falamos isso semana passada, né, como é que o feto, né, se forma, e o Apuleio, olha, não vamos comentar sobre isso, que levaria aos encarnados a fazer mil e umas interpretações e complicaria o assunto. Então é melhor, às vezes, a espiritualidade esperar o momento certo de lançar a informação para nós. É uma questão aqui. A medicina, naquela época, ainda estava conservadora. Hoje está se abrindo mais. E cada vez que for passando mais, se aproximando cada vez mais do espiritualismo. Alguém quer falar? Vamos embora, Alice. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispídico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Agora que deu bom. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. Caraca, que radical. Era. Tem filme que mostra isso. Quem viu o filme Amadeus? Alguém viu? A vida do Mozart? Amadeus. No filme Amadeus, o início é um padre entrando no manicômio, tá? Na época, logo após o desencarne do Mozart. Ele vai lá tratar de Salieri, que era um grande maestro que também ficou louco, né, que se julga o causador da morte do Mozart. O filme é muito interessante. A gente vai vendo, porque esse filme eu acho legal isso, o cara procurando na história mostrar o que era aquele momento. E aquele sanatório lá, a gente vai vendo os loucos, né, a gente vai vendo como eles eram tratados, como é que era o negócio. E vamos ver como evoluiu isso aí. A gente, quando fala aqui da questão desse poço de víboras, a gente já fica com medo só em pensar, né? Naquela época, devido também o povo mais duro, mais difícil, talvez fosse que solucionasse, melhor solucionasse. E sempre o homem está tentando, está mudando, né? Através das experiências, das teorias, que a gente vai chegando às verdades, né?
Mas eu estava pensando em botar um aqui no grupo de estudo, um posto de vibra. Alguém que se estava surtando, a gente botava lá para dar uma descansada. O que é que vocês acham? Não quero que cause horror e aborrecimento para mim, não. Só de contar o mãe já tem muito horror e aborrecimento já. Consuelo, Primo e Claudinha, o que é que vocês acham? Concordo com isso, não. Eu não concordo também, não. Ó, você olha lá embaixo na folha está escrito o que é aborrível. Que causa horror e aborrecimento. Vocês estão afim? É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Entenderam aí aonde começa o problema? A alienação mental decorre, olha só que está falando, da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Tá? É como o espírito se enfraquecesse perante a realidade, começasse a criar formas de desvios, né? Assim, tem um nome que se dá na psicologia hoje. Eu não sou psicólogo, tenho essa dificuldade, mas a gente cria assim, um sistema para nos autoproteger, mas tem um nome que se dá nisso. Estou lembrado, né? A pessoa vai criando, né, um muro, e vai fugindo da realidade. Autodefesa. Hã? Uma autodefesa, mas tem um nome. Uma autodefesa, mas tem um nome mais. Tem um nome específico, que eu também não estou lembrando. Né? Então, isso aí é como usar autodefesa. E essa autodefesa é essa fuga, acho que o nome é esse, fuga da realidade. Né? É a fuga da realidade. E isso que vai trazendo essa alienação mental, que nós chamamos de vários nomes, entre eles a loucura. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos embora. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Verdade. E aí? A pessoa pode achar que a lei é rígida, né? Aí vem essa fuga da realidade para justamente, né, uma autodefesa, porque não consegue se reequilibrar perante a lei. E a causa disso, entre várias causas, né, a pessoa vai falar fraqueza, nem sempre é fraqueza, é orgulho. Tá? A grande causa disso, uma das grandes causas, existem várias, se chama orgulho. E aí vai se afastando da lei cada vez mais. E se você parar para pensar, a maior parte da população está... Aliás, a população, a humanidade está toda nesse âmbito. Eu não me coloco nesse âmbito. Eu tenho que melhorar muito para chegar aí. Está todo mundo fora da lei, cara. Ninguém quer seguir a lei, porque a lei é muito difícil de ser seguida. A palavra da cruz é loucura. Então, se fosse fácil, todo mundo estava andando na lei, né? Aí não estou falando da lei dos homens, não. Da lei divina. Aí nós vamos criando essas fugas, esses caminhos, esses atalhos, e vamos nos afastando cada vez mais e vai piorando cada vez mais a situação, porque a realidade está ali e nós não queremos encará-la, aceitá-la. Fala, Jorge. Não, eu lembrei aqui do livro dos médiuns, né, a influência do meio. E as pessoas deixam se arrastar, né, e comentários outros, e vai se avolumando, algumas pessoas, vou usar a palavra covardia, alguns vão se acovardando. Não seria essencialmente a palavra em si, mas tudo porque também tem um problema, né, de influência oculta, né, de espíritos que ainda vai alimentando a ideia e as criaturas vão ficando estagnadas, né? Não se deixam
né, vamos dizer assim, influenciar-se por informações novas. Por exemplo, o François Nicolas Madeleine, no 17, quando ele fala da virtude, ele fala em 4, né, virtudes, né, que eu acho que eu vou falar a benevolência, a indulgência. Ele fala da modéstia e tem mais tem a primeira e a outra que eu não estou lembrando no momento, tá? E ninguém procura enquadrar-se nessa questão. Ele fala da caridade, né? Que engloba muitas coisas e muitos. Me perdoa aqui, só mais 20 segundinhos. E a grande maioria dos condutores das religiões, eles não destrincham, como a doutrina espírita destrincha a caridade. A grande maioria a vê no âmbito material, é a beneficência. Tudo bem, ela vai nos levar a outra. Então, se a gente começar a enxergar, né, que são bem poucos, e tratar a questão que o Lázaro, ou não, ele mesmo, ele fala do sentimento, tá? Aliado ao raciocínio mais coerente, a gente conseguiria, né, respeitar a lei, né, e evitaria os agravos em contrapartida a nós mesmos. Mas, enquanto isso não se der, nós vamos, como capelo gaivota, nós vamos comendo carne. Comendo carne é lá o texto inicial, né, quando fala da reencarnação. Encarna, desencarna, a mesma mesmice. É isso aí. Sim, porque, Jorge, eu considero, com o aprendizado que eu tenho tido, a lei é única, né? A lei é única. Porém, cada um gostaria que a lei fosse feita ao seu jeito, para poder ter suas regalias, né? E a lei divina, né? Ela vai contra os interesses materiais das pessoas. Por isso que as pessoas ficam tão assim, não, isso aí é para outra pessoa, isso não é para mim. Isso é só para a gente ler, não é para a gente seguir. A gente segue isso aí na outra encarnação. Agora a gente aprende, na outra encarnação a gente segue. Já escutei um monte de gente dizer para mim. Fiquei até surpresa com quem falou isso. Mas é para ser seguida, não importa de que maneira. Se a gente está tentando aprender a praticar, a gente já está tentando aprender a seguir. E já está tentando se desvencilhar dessa relação com a matéria que a gente tem. Essa relação da matéria é tão forte que ela impede a gente de enxergar isso que está aqui, de ver a lei divina. A gente não consegue enxergar a lei divina na sua asepsia, como a gente estuda no livro do Espírito. Não consegue. Você se sente espírito? Eu não me sinto espírito. Você se sente espírito? Eu me sinto espírita, eu me sinto me esforçando. Sinto me esforçando. Sim, mas você não se sente espírito, porque nós ainda não chegamos. Esse é o grande problema nosso, de enxergar o que está a um palmo do nosso nariz. Porque, Elisa, eu não sei se vocês aí que estão nos ouvindo concordam, porque o que nos falta é a cultura. Eu pessoalmente, né, porque a gente lê menos, eu ouvi há um período que o Chico Xavier pediu a um senhor para que essa criatura lesse pelo menos 2 vezes por dia. Ele perguntou, mas Chico, por quê? Porque ele não falou com o Chico. O Chico copiou o pensamento dele. Por que fulano? É porque a grande maioria tem uma tarefa específica, a ferramenta nas mãos. E as pessoas podem ser um médium falante. E ele, o Chico disse para ele, foi ele que disse, e respeitar a lei, fazendo um trabalho de renovação íntima, quer dizer, de mudança de conduta, de hábitos, e, em contrapartida, transferindo ela para as pessoas. Agora, se as pessoas não, como você acabou de comentar aí, não fizer por onde, a responsabilidade é delas, porque elas ainda não conseguem alcançar
o que você está alcançando. Por isso que a força do exemplo é contagiante. E não precisamos ficar alardeando, falando, né? Enquanto nós ficarmos nessa situação, nós vamos cair no quadro. Quer dizer, nós não sabemos. De repente, nós não estamos no quadro do garoto aqui. O garoto está estropiado, está lesado. Mas podemos ter adversários que estão no nosso calcanhar de Aquiles esperando pequenas coisas. Eu não sei se vocês concordam aí, eu estou só focando, comentando, porque tudo depende de nós. A cultura da religião, porque todos nós somos, a grande maioria é oriunda do catolicismo, e isso não passou para a gente. Não gerenciar isso direito, porque quando falam lá da caridade, a caridade é beneficência. É isso aí. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Sem criar celeuma, pelo amor de Deus, tá? Estou externando o meu ponto de vista, né? Posso estar errado, e estamos num aprendizado constante, né? Sim. Ninguém quer falar nada? Cala consciente. Olha que depois vai todo mundo ser colocado lá diante das vidas. Palavra da vida. Me tira daqui, ó. Tá melhorando, ó. Víbora não. Silenciou o caldeirado por alguns instantes e em seguida indagou. Em seguida indicou o pequeno, acentuando. Neste caso, porém, o choque, aplicado pela ciência dos homens, não sortiria vantagem alguma. Estamos perante o Calderaro, quando ele falou lá em cima que o choque ajuda, é num caso de quem está surtando, que vai dar uma freada. Tá? E o que acontece? A ciência, né, nesse caso aqui, nessa época aí, quando viu uma coisa dar certo, todo mundo, né, procurava seguir o mesmo caminho. Mas como há uma total ignorância em relação à causa, o Caldeirão está explicando isso aqui agora. No caso desse garoto, choque nenhum, víbora nenhuma, nada, insulina nenhuma vai dar certo. No caso dele, as causas são muito fortes, né? É um resgate violento, uma expiação tremenda. Que tem que trabalhar é o espírito. E é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Então vamos lá. Alguém quer falar? Deixa só eu não sei, o Felipe Pinel, ele é francês, não é? Era. Então, oi? Era, né? Então, uma historinha, rapidinho. Quando começaram, foi ele que foi um dos que teve uma ideia de modificar para não aplicar mais o choque, essas coisas todas. Eu não sei, lá no canto lá da França, lá, todo o pessoal que eram os alienados, os agressivos, né? E quem entrasse, eles ficavam presos, reclusos, viviam quase como animal. Então, ele teve lá uma inspiração e entrou para que ele entrar. Ele foi lá e falou com fulano, com Beltrano, de não entra, não vai. Mas eu vou, eu não sei o quê, eu não me responsabilizo. Aquele vai. Ele chegou, deixaram de chegar perto lá do ombro que prendia as pessoas. Vocês acho que já devem ter escutado isso aí no movimento. E deixaram ele entrar. O homem não o agrediu, não prejudicou e nada. Ele foi conversar com o doente, o desequilibrado mental. Ele conversou, procurou saber o que tinha, o homem lá contou a sua situação, enfim, etc, e tal. Então, ele mudou toda uma conduta, toda uma história desses níveis. Mas, claro, a abordagem não chegou ao que nos interessa, o que o Afrano acabou de citar, que é a individualidade, somente ligada ao corpo, né, que somos nós, né? E as lesões que estão na indumentária, que é o perispírito. Enquanto essas lesões não forem tratadas de uma forma adequada, isso demandará um tempo muito maior para uma recuperação. Nós, todos que trabalhamos em reunião de desobsessão e passes, quando chegam as pessoas com lesões muito profundas de desequilíbrio mental,
não se pode precisar data. Algumas pessoas que não têm esse desequilíbrio, uma obsessãozinha simples, 3 semanas a criatura restabelece-se, com passes, com água fluidificada. A terapia efetiva no vado perispiritual. Agora, casos assim, demanda anos. Esse aqui talvez, esse aqui não. Né? O lado... Né? Encarnações, né? Quer dizer, eu fui do Felipe, agora do Felipe já estou atrapalhando o estudo, pelo amor de Deus. Não. O Felipe Pinel, ele fez esse trabalho maravilhoso, porque, conforme eu falei no início do filme do Musa, digamos, o sanatório já era uma loucura em si. Era misturado os doentes. E o Felipe Pinel teve esse grande trabalho de fazer tipo assim, eu não sei a palavra que eles usam, né? Catalogar, fazer alas, né, dentro do hospital. Essa ala aqui é para esse tipo, esse aqui é mais violento, esse aqui... Ele conseguiu, né, ver os graus mais leves, os graus mais pesados, etc. Os tratamentos adequados para cada caso. Ele fez essa modificação tremenda mesmo. Tem um trabalho maravilhoso mesmo. Né? Mas não chegou, quer dizer, mas já adiantou muito, mas não chegou ao espírito. Isso chegará assim, a qualquer momento, né? Vamos lá? Bom, então, neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. E veja bem, essa questão aqui, o plano mental não é vaso de conteúdo imaginário, repositório de forças vivas. Né? Aí nós vamos no livro lá Entre a Terra e o Céu, onde vai acontecer alguns casos, né, do pessoal que fala de vez em quando no espiritismo. No espiritualismo fala muito, né? Aquele negócio da memória, né? Procurar a memória do passado. Não. Hoje eu estou mal. Qual o nome, Elisa, que a dona Laura vai fazer? Regressão de memória. Regressão de memória. Hoje o negócio aqui está meio... Então, vamos lá. Repositório de forças vivas. Dá para compreender porque o problema da regressão de memória, forças vivas estão atuando ainda dentro de nós. Enquanto nós não tivermos equilíbrio para lidar com essas forças, é bom não se lembrar de nada mesmo. Deixa aquilo para lá, por enquanto. E a dona Laura é bem clara quanto isso. Primeiro nos deu uma apostila para ler. Porque lendo, o choque é de uma forma, vendo é de outra. E o pior é quando sente, quando revive aquilo. É o caso da Antonina no livro Entre a Terra e o Céu. Mas ela já estava equilibrada, aguentou. E disse que viver aquilo de novo, ou seja, está lá, a cena do crime, entre aspas, né, é muito difícil, muito complicado. Complicadíssimo. Né? Tá a explicação aqui do Calderaro. É plano mental, é repositório de forças vivas. E até aí mesmo, eu acho que é a continuação desse mesmo capítulo que a gente vai comentar, que ela teve a chance de chegar até 300, né? Não foi ela que teve... Foi a dona Laura. Até 300 anos atrás, para ver. E quando ela se preparou para reencarnar, ela ficou balançada. Que o ministro disse, minha irmã, né, e nós aqui, o que estamos fazendo? Vamos dizer assim, tá? E ela ficou receosa, porque ela sabia. E apesar, você vê, olha o quanto ela tinha de amigos. Eu não sei se foi 10 mil ou se é 1 milhão de amigos que ela construiu,
em assistência. Olha, bons olhos tem essa dona, e ainda, né, se ela passa por isso, faça ideia a nós. Diz que a rampa que ela subiu, o pessoal quando sobe a rampa do Planalto, sobe toda alegre, né? Ela não, subiu a rampa do Planalto lá triste, quase que amarrada. Fazer igual o Marco Antônio, que ele foi à Igreja da Penha, de repente ele viu alguma coisa caindo, rolando. Alguém disse para ele, segura aí, Marcos. Eu não sei se está pagando prece. Está pagando promessa, né? Ah, meu Deus. Essa, eu não aguentei, eu tive que ir pagando promessa. Vamos lá, Eli. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? Quer que eu leia a observação que está aqui embaixo? Até aí eu não tenho no meu livro, não. Pode ler. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. É um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Hoje tudo que é politicamente incorreto tem que chamar a atenção, né? E mudou alguma coisa? Interessante aí a observação. O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Olha só, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados. Por essa informação que tem na tua página aí, né, Elisa, do mongolismo, que hoje é a síndrome de Down, etc. O que é isso? É um avanço da ciência, né? E esses cientistas, né, trabalharam, pesquisaram nos efeitos, mas já é uma grande conclusão. Tanto que mudou-se até o termo para tratar esses espíritos. E a importância disso, né? A importância da ciência nisso aí. Né? Estão plenamente corretos nos efeitos. Aí vamos falar que nem Estevão fala quando é apedrejado por Saulo, né? Poxa, se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conheceu Cristo. Né? Que Estevão fala. Nós podemos falar desses cientistas. Se eles estão nesse esforço assim, somente quando conhecendo a matéria, imagine quando eles conhecerem, né? Conhecerem não, terem a certeza do Espírito, trabalhar o Espírito. A ciência vai embora. Vai embora. Tá? O desvelado amigo. O Dourado faz questão botando no final. Não esqueça que nós analisamos o domínio das causas. Ele está no plano espiritual. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir
dilatando meus conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência à jovem amiga. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo de contorções finais. Afastou-se a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. É a mamãe, né? O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cis da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Agora, olha um passe pelo lado espiritual. Vamos ler o que é que vai acontecer agora. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. Olha aí, né? Que bacana, né? O passe, a gente não vê, né? É isso aí. Né? Transfusão de fluidos. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por quê? Interrogava a súplice. Nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológico dos seres pequeninos? Em vão, percorrer gabinetes de médicos e ouvir especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada. E chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Ver o que é, né? Infelizmente, né? A falta de esclarecimento. E o que, né, torna, sei lá, essas mães que não estão, assim, têm esse conhecimento espiritualista e espírita, né? Até mais especiais ainda, que com total ignorância, né? Ama muito essas crianças. Né? Essas mães são... aqui no meu prédio tem algumas. É impressionante quando elas descem no elevador com esses filhos, né? Tem uns que nem andam de cadeira de roda. Parece como se estivesse descendo com um cofre com um tesouro. Uma coisa assim bonita de se ver, né? E eu acho que a maioria delas, por desconhecimento, né, deve ter essas perguntas na mente. A gente pergunta quando a bobagem acontece conosco, né? Puxa vida, o que aconteceu comigo? O que terá?
Né? Eu que procuro fazer o bem, procuro não errar mais. A gente costuma, de vez em quando. Aí depois vem uma vozinha e fala pra gente, meu irmão, mas tu se lembra do passado? Não, né? Que sorte a tua. É. Sorte a tua. Melhor não se lembrar. Tá? Mas essa aí, mas diz que é o seguinte, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Vamos continuar. Digamos que até chegar aqui onde eu estou hoje, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Por quê? Por que comigo? Nossa, quantas vezes. Ainda bem que eu cheguei aqui. Vai Ainda longe bem, ainda ainda, tem vai tempo, longe. né? Bem, Bom, Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder a rogativa em nome da inspiração superior? Nossa, que possibilidade, né? Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável. Depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com um verbo inflamado de amor. Nossa, queria que eu fizesse uma coisa que Cipriana faz, não dá. não, esse é um grande problema da gente, que a gente às vezes perde oportunidades, que a gente acha que se o fulano, a ciclana faz bem feito, nós não podemos fazer. Né? Tudo bem que a gente não faça igual o fulano, a ciclana, mas nós podemos fazer ao nosso modo, né? Com muito esforço, muita vontade, né? E nós perdemos muitas oportunidades devido a isso. Uma coisa que eu gosto do André Luiz, ele mostra isso, o lado humano dele igual ao nosso. Tá? Ele mostra igual a gente. Né? Nós temos esse medo, isso é um medo, uma insegurança. Não, Só e que a irmã Cipriana... ele reconheceu que a prece da irmã Cipriana era algo especial, né? Coberto de uma energia magnífica. E que ele jamais chegaria aos pés dela. Ele podia fazer uma rogativazinha e tal. Não queria fazer igual a ela, não precisava ser igual a ela, podia ser do jeitinho dele, né? Então, isso é para o pessoal da prece, né, Lita? Tô brincando, gente, tô brincando. Não, mas é Objetou o exatamente isso. orientador. Fala. Não, eu ia falar exatamente isso. Nós não vamos fazer igual aos outros, né? Mas se a gente se houver o André Luiz, no livro dos Mensageiros, deu um passe num espírito. Uma senhora que, entre aspas, estava cega, né? Aquela história do espírito. Está tão preso ainda, né, ao corpo físico que achava que estava cega. Ele deu passe na mão boa vontade. A mulher, naquele momento, volta a enxergar. E agradece a ele, como se ele fosse, né, um espírito superior. Pô, se ele não tivesse dado passe naquela senhora, ela não tinha, outro faria aquilo. Mas veja bem a oportunidade que ele teve, e porque ele teve a coragem de fazer, não fez igual o Aniceto, que era o escritor do livro, lá do outro momento. Né? Mas fez, o André Luiz fez. Fez do jeito Você dele. tá dando isso, está dando para entender? A gente perde muita oportunidade por isso. Que o Pelé fez 1000 gols, eu não vou fazer nenhum. Vai lá, chuta a bola. Uma entra. Faz um só, mas faça o seu. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora então, Elisa. Calado. Objetou o orientador no gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Calderaro leu o pensamento dele, que a Cipriana fez com o verbo inflamado de amor. Aqui o Calderaro falou, o conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Tá vendo? A diferença aqui que ela falou para corações que odeiam. E no caso, ele vai falar para a mãe, que é um coração que está torturado, porque não entende ainda o que está acontecendo. Tá fragilizado é fácil, né? Ter umas boas palavras que, né, se encaixam. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora. Sorriu benevolente e acentuou. Ao demais, é necessário diplomarmos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência,
Mas esquivei-me. Só correndo. Falaria, não, ele perdeu uma oportunidade aí, né? Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. Mas ele mesmo como aprendiz, o Calderaro estava dando uma oportunidade a ele. Você acha que o Calderaro não ia mentalmente ajudá-lo? Induzir, né? Uhum. Ia jogar o pensamento em cima dele. Como o Calderaro deve ter uma força... Não ia deixar ele sair do rumo. Exatamente. Mas tudo bem, todo mundo tem a sua hora. Não era a hora do André Luiz, né? Claro. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Olha onde o Calderaro foi, no 3º andar. Lobos frontais. A região do cérebro que ainda está pouco explorada pela própria ciência. Tá? Que ela região ali, quando ela ali estava fazendo aquelas indagações e estava naquela impressão da situação, ela estava no porão? Não, ela estava na zona consciente. Estava no meio. Ela estava consciente. Puxa vida, por que eu estou passando por isso? O porão não estava influenciando ela, não. Sim. Ela estava bem lúcida, bem consciente, bem mesmo no dia a dia dela. Né? Agora, se ela cai nisso aí, tá? Não se abre para uma ajuda, aí ela começa a descer para o porão. Aí começa aquele papo do início do estudo de hoje, que vai começar também a fuga da realidade. Sim, aí começa a alienação mental. Prefere não encarar a realidade para não ter que sofrer. Isso. Nós estamos a um passo disso a qualquer momento, gente. Sim. Depois que eu li no livro aquele Renúncia, que o Antênio, né, fala para Alcione, que teve gente que desceu lá de Sírios aqui para a Terra e voltou endividado. Poxa, aqueles espíritos são super equilibrados, estão fora do planeta Terra. Vem aqui para ajudar e volta com problemas, está lá no livro. Então, o que eu estou assim, imagino, né? Nós estamos a 2 passos do paraíso e a 2 passos também lá de baixo do porão. Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, está ficando caladinho. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Vamos parar aí? Vamos. Acabei de abrir aqui e ver agora aqui. Não, aqui tem outro parágrafo, que aí a gente já vai começar a estar aqui, né? Ouvir os pensamentos sublimes, etc. Vai ser muito legal para a aula que vem. Tá? Os próximos. E vai, então, a gente para e noteia a disposição íntima da jovem ou volta no abnegado amigo? Abnegado. Tá. Ninguém fala nada? Tá todo mundo caladinho. Consuelo. Estão aí vocês? Cláudia, prima. Estou tranquilo aqui. Vocês ainda estão encarnados? Estou ouvindo. Eu ainda estou aqui ainda. Estou aqui. Eu acho que estou encarnada, né? Não sei. Todo mundo acordou. Está todo mundo reencarnado ainda aí? Estamos aqui ainda encarnados. Eu ainda estou na realidade, não fugi dela, não. Eu vou parar a gravação. Observando. Muito bom.